Olá, turminha do primeiro ano, bom dia. Estamos hoje aqui com a nossa aula de produção textual. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Eu sou a professora Jaqueline, do Ensino Fundamental 1. Hoje, criança, nós vamos trabalhar, nós vamos lembrar das coisas, que aconteceram com a nossa história do nosso livro paradidático. Nosso terceiro livro paradidático, que nós trabalhamos durante todo esse mês de setembro, certo? E aí hoje eu vou fazer o quê? Vou recontar alguns momentos do nosso livro, certo? Uma da nossa história, a nossa capa, como eu falei para vocês, o livro ele tem a capa e a contracapa, e dentro do livro nós temos o miolo, que é o que conta toda a história. Lembram disso? O nosso título era Conte uma História, Estela. Estela está aqui bem legível para vocês, Na nossa capa vocês estão vendo que a Estela ela está aqui de cabeça para baixo. Lá na história nós descobrimos o porquê que ela está assim. Vocês lembram o porquê que ela está assim? Porque ela queria, ser um morcego. Então, os morcegos, eles não ficam de cabeça para baixo, Então, é por esse motivo que ela está assim. Nós descobrimos também que a nossa autora, ela também é a ilustradora, que é a Marie. E a Gilda de Aquino, ela que foi a tradutora da nossa história. E lembrando os momentos que aconteceram na nossa história, nessas primeiras imagens aqui, a Estela está aqui na árvore colhendo frutas, enquanto o Marcos, ele está juntando galhos, Ele está juntando galhos para fazer a casa de quem? Do Fred. O Fred é o cachorro de Marcos. Na nossa próxima imagem, ele aqui está tentando já construir a casa. E Esté está lendo história. Esté é uma menina que gosta muito de ler histórias. Então, todo momento, ela está contando uma história diferente. Na nossa próxima imagem, ela foi ajudar o Marco, a fazer a casa do Fred. E aí a casa já está quase pronta. Mas Marcos ficou com medo, de vir um vento muito forte e derrubar a casa do Fred. Eles terminaram de concluir a casa e aí a Esté chamou Marco para eles irem para o lago. Lembra que eles foram para o lago, depois que construíram a casa do Fred. Em seguida, eles estavam lá no lago, onde o Marcos, ele estava vendo o quê? Sapo, no lago. Eu estava vendo sapo. E a Esté contando também uma história, Nas imagens seguintes, eles ainda estão no lago, ela está contando ainda a história. E perceberam que tem muitas libélulas, aqui no lago. Nessa imagem, Marcos está ensinando Fred empinar pipas, E Fred consegue levar a pipa e a Esté também ajuda, vai dando dicas para eles. Nessa imagem aqui, eles estão conversando porque o Fred deixou a pipa ir embora. E aí Marcos ficou preocupado, o que era que iria acontecer com a pipa, que ela foi embora, E a Esté disse que ela consegue, o vento vai conseguir colocar ela, para vários lugares. Nessa daqui são as flores, e aí a Esté está jogando água, está regando as flores. E Marcos está bem aqui assim, nesse cantinho, colocando a joaninha e a lagarta. E ele está pedindo para não molhar eles dois. Mas aí não teve jeito, Esté conseguiu molhar todos, e regar todas as florzinhas.
Também quero dizer que nessa página eu falei para vocês sobre a primavera e eu recebi, quero agradecer todos os alunos que mandaram, né, essa flor que vocês conseguiram confeccionar. Muito obrigada. Ficaram lindas. Aqui nessa imagem, Esté está bem sentada, contando história. E Marcos está aqui, porque ele fez uma plantação de cenoura. Os coelhos já chegaram para se alimentar, só que a cenoura ainda não nasceram, né? Então, a Esté disse que tem que esperar. Enquanto isso, ela vai contando histórias. E aí ela disse que aqui ela conta a história e o Marcos fica observando as nuvens. E as nuvens têm um formato de quê? De um coelho. Muito bem. Aqui, ó, ela está contando a história para Marcos e Marcos curioso, querendo saber por que ela está lendo desse jeito, né? E aí ela fala que ela quer ser o quê? Ela quer ser como os morcegos. Aqui já é a noitinha, eles estão olhando para a lua, né? O Marcos e o Fred observando. Aqui eles já estão em casa, só que Marcos e Fred não conseguem dormir. E aí eles vão até o quarto da Esté e perguntam se ela pode contar uma história para eles. E a Esté amou, porque o que ela mais gosta de fazer é o quê? Ler histórias, né? E aí eles ficam aí todos na cama da Esté, ouvindo a Esté contando a história. E ela conta a história de um menino, e aí Marcos pergunta, como é o nome desse menino? É Marcos, igual o nome dele, né? E o Fred fica aqui, ó, bem à vontade ouvindo, porque também gosta de ouvir história. E aí, crianças, essas foram a nossa história que nós tivemos do nosso paradidático, certo? E aí eu quero conversar com vocês o seguinte. Na palavra Estela, tem umas letras. Vamos contar quantas letras tem? E eu quero fazer com vocês, vou para o quadro, e lá no quadro eu vou escrever umas palavras, certo? E com as letras da palavra Estela. Vamos lá. Quantas letras nós conseguimos formar com as letras da palavra Estela? Essa produção que nós vamos fazer agora. A palavra Estela, não, vou botar igual como está no livro, certo? Para vocês visualizarem. Ó, Estela. Então, o que é que eu quero produzir com vocês? Novas palavras com as letras da palavra Estela. Estela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que outras palavras eu posso formar com o nome Estela? Vamos descobrir? E aí vocês vão lendo e prestando atenção aí na casa de vocês, certo? Então, o que é que eu consigo formar? Que palavra está aqui? Só com as letras da palavra Estela. Então, o que é que eu posso formar? Ó, se eu tirar o es, ficou o quê? Tela. Se eu tirar até o T, eu formei outra palavra. Ela. Se eu tirar o lá, eu formo o quê? Este. Olha como dá para formar muitas palavras só com a palavra Estela, né? Ó, somente com a palavra Estela, que eu estou formando a palavra. Que outra palavra eu posso formar? Esta. Eu posso formar esta. Outra palavra, cela. Cela também eu posso formar com as letras da palavra Estela. Estão gostando dessa formação de palavras? Ok. Agora nós vamos para o momento do ditado, certo? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar no caderno o nome do colégio, o seu nome completo, a data de hoje, que é 30 de setembro, e vão escrever a palavrinha ditado.
E aí, como é que vai ser o nosso ditado? O nosso ditado vai ser mudo. Tia Jaqueline vai colocar aqui os animais que participaram da história de Esther, certo? Eu vou colocando os animais e vocês vão escrevendo aí no caderninho de vocês. Na nossa próxima aula, eu faço a correção, combinado? Posso começar? Então, vamos lá. O primeiro animalzinho é esse. Escreva aí, palavrinha número 1, é esse animalzinho aqui, certo? Vou colocar aqui para vocês irem observando. O primeiro animalzinho está na história que a Esther está contando. Nosso segundo bichinho é esse, ó. Ok? Posso falar o terceiro? Isso, é esse bichinho aqui. Próximo animalzinho. Ok? Esse ditado é um ditado mudo, porque eu não estou falando o nome dos bichos, vocês estão só observando e escrevendo o nome deles. Ok? E o nosso último animal. Pronto, esses são os animais do nosso ditado. Ok? Muito bem, agora vamos encerrar nossa aula de produção textual com esse ditado. Torna a repetir, a correção das palavras vão ser feita na nossa próxima aula de produção. Desejo a vocês bons estudos e espero vocês aqui na nossa aula de produção textual. Beijo da professora.